é o povo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes da gente dar continuidade, tem uma outra aqui que foi colocada. No capítulo 52, realmente ele fala, ele vai trabalhando, ele vai falando, quando chega o capítulo 12, versículo 12, diz assim: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então ele está falando aqui de Sião, falando do povo, tudo. E aqui ele interrompe. E aqui começa, parece que uma outra linha de raciocínio, porque como que se encerrasse aqui aquilo que está falando em Isaías 52, um momento de Jerusalém, cidade santa, não entrará mais nem ti incircunciso nem imundo. Opa, mas olha que coisa curiosa isso. Não entrará em ti mais incircunciso. Do ponto de vista literal do versículo, está falando de não judeus. Certo. E justamente mais para frente, o que vai acontecer dentro daquela discussão de Pedro, Tiago com Paulo, a questão da circuncisão ela vai ser justamente abolida. A circuncisão física vai ser abolida para os cristãos. Então, assim, é um contrassenso. Você vê poucos versículos antes do capítulo 53, que inclusive não tem capítulo. O capítulo foi instituído pela Igreja Católica, é uma sequência. É uma sequência do texto, falar que o incircunciso não entrará em Jerusalém e logo depois compreender que está se falando de Jesus, que foi aquele que teria acolhido a todos, inclusive os não circuncisos fisicamente. E aí tudo bem, a gente pode ir para aqueles versículos que falam da circuncisão do coração e etc. Mas um ponto, bispo, que eu quero deixar aqui claro é o seguinte: tanto judeus quanto cristãos, muitas vezes, se baseiam em tradições a respeito de como ler essa passagem. Então, o fato de um cristão prestar mais atenção nisso que o senhor está trazendo, não, mas olha, mudou e etc e tal, ok, eu acho legítimo, assim como o cristão também precisa compreender que a leitura dele não é absoluta e que ela suporta outras possibilidades de leitura. Se a gente parte desse ponto, desse princípio, então a gente vai entender, ok, as duas leituras são possíveis, apesar de que eu claramente tenho comigo mesmo, vários motivos para acreditar na minha e não na outra, mas eu preciso entender que tem muita questão referente à crença sobre como se ler. E ok, aí eu faço uma pergunta mais importante do que todas, que é a seguinte: quando a gente fala de crença, quando a gente fala de paraíso, recompensa, quando a gente fala de tudo isso, acima de tudo nós estamos falando de quem? De Deus, do Eterno, do Abba, do Pai. E aí eu procuro na minha pequenez me colocar naquele ponto de vista que é impossível, mas pensar, será que o nosso Pai Supremo, nosso Criador, onipresente, onisciente, eterno, bom, justo, ele não sabe que é possível se ler esse texto de formas diferentes? Será que isso não foi justamente colocado de uma forma talvez flexível para que várias pessoas se encontrem dentro daquelas mensagens? E será que ele condenaria aqueles que têm uma leitura diferente da outra para condenação e não aceitaria essas pessoas caso elas tenham praticado os princípios de sua lei, os princípios do amor, da justiça, da gratidão? Então, para mim, é muito claro que o principal é se a pessoa vai praticar aquilo que está na essência da mensagem. E o Todo-Poderoso, eu vou aqui parafrasear os evangelhos, na casa do meu pai existem várias moradas. O Todo-Poderoso está acima das religiões e das interpretações. Mas agora deixa eu só, assim,